Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 19, até o versículo de número 24. Está escrito assim na santa palavra do Senhor: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo eu tenha visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe a sua fronte e peça a Deus que, por graça e misericórdia, fale conosco nessa noite, nesse lugar, ou fale conosco de não estarmos presentes neste lugar, mas estarmos expressos na internet. Alcance. Oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos. Te louvamos por Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Te louvamos pela palavra infalível, errante, autoritária. Te louvamos pelo Espírito vivo, eficaz conosco. Te louvamos por esse espaço de culto. É uma bênção estarmos reunidos depois de tanto tempo nesse lugar. Te louvamos por todas essas coisas, tantas bênçãos, tantos motivos de louvor e de gratidão. Mas além dos louvores que lhe fazemos, te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, que teu Espírito comunique a sua palavra, o Evangelho, nas nossas vidas, e que sejamos transformados por ela. Fale com todos nós, aplique a sua palavra nas nossas vidas, e faça-nos um modelo, um exemplo, um formato de Cristo Jesus, o Senhor. Faça essas coisas para a glória do seu nome. Nós oramos te pedido no nome do nosso Salvador, no nome de Jesus. Amém. Algumas coisas se perderam na caminhada evangélica. O mundo cristão, principalmente o contemporâneo, perdeu algumas palavras e alguns sentidos que sempre estiveram presentes no cristianismo. Palavras como heroísmo, coragem, bravura, sempre foram marcas registradas na alma e na pele dos crentes do passado. Os crentes do passado tinham uma obediência tão corajosa que não temiam a morte, não temiam as feras, não temiam ao Estado, por maior que este fosse. Os cristãos do passado venceram o Império Romano, o maior império já visto em toda a história da humanidade. Os cristãos do passado venceram a sede de sangue dos bárbaros quando estes invadiram Roma. Os crentes do passado
venceram a sanha demoníaca dos vikings, que mutilavam principalmente os crentes. Os crentes do passado venceram a escravidão ocasionada pelo Islã. Os crentes do passado venceram e suportaram a 2 guerras. Passaram por todas as pestes e as crises desse mundo e se mantiveram em pé. Infelizmente, essas marcas cristãs se perderam. Essas marcas cristãs diluíram. Mas graças a Deus, felizmente, que o Senhor Deus nos dá circunstâncias externas para que nós nos voltemos à sua palavra e possamos buscar, possamos orar, possamos clamar a Deus para que Ele imponha em nós, desenhe em nós características tão marcantes e tão necessárias nos nossos dias. No meu último sermão, nós olhamos o que é ser um cristão, o que significa ser um evangélico. O meu sermão foi no capítulo de número 2 de Filipenses, dos versículos 14 a 18. Nesses textos nós percebemos que há uma característica marcante no cristianismo, no evangélico, que é a obediência. O cristão subjuga a carne em favor da obediência divina. Nós podemos perceber que os cristãos são formados por uma nova identidade. Somos chamados filhos de Deus. Temos um caráter transformado. Temos um caráter renovado. Os cristãos são marcados por um dever, por uma missão. Eles devem ser luz num mundo em trevas. Eles devem ser os propagadores da palavra da esperança. A quarta característica que nós vimos no domingo passado foi que os cristãos sabem honrar a quem tem honra. Sabem dar honra a homens que se destacam pela fidelidade, pela devoção, pela piedade, pelo amor a Deus. E a última característica do sermão passado foi que os cristãos têm uma vida tão honrosa, tão digna e tão gloriosa, ao ponto deles não temerem a morte. O sermão que nós meditamos na semana passada, termina com Paulo dizendo assim, versículo de número 17 do capítulo 2: mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo está dizendo, ainda que eu seja oferecido como sacrifício derramado em favor da vossa fé, ainda que o meu sangue seja derramado para que vocês cresçam na fé, ainda que a minha morte aconteça, eu me alegro. E convido vocês a se alegrarem comigo, Paulo diz. Convido vocês a festejarem comigo, porque não há morte mais honrosa do que a morte cristã. Não há morte mais digna do que a morte evangélica. Não há morte mais gloriosa do que aquele que morre em favor dos seus irmãos. O que nós veremos hoje nada mais é do que a continuidade desse caráter evangélico, do que a continuidade desta figura cristã. O tema da mensagem desta noite é o mesmo da mensagem de domingo passado. O evangélico, uma perspectiva bíblica do que é ser um cristão. Neste domingo, nós veremos a segunda parte. Domingo que vem, nós veremos a terceira parte. A sexta característica, se eu for emendar com o sermão passado, primeira desta noite, é que todo cristão deve ter em mente
deve ter no coração, na alma, que ele é totalmente submisso à vontade do Senhor. Olhe comigo o versículo 19 da sua Bíblia. Paulo diz: espero, porém, no Senhor. Paulo espera em Deus. Versículo de número 24, ele diz: eu estou persuadido no Senhor. O que Paulo está dizendo é alguma coisa mais ou menos assim: se for da vontade do Senhor, a despeito dos meus projetos, apesar da minha vontade, apesar dos meus planos, isto só irá acontecer se for da vontade do Senhor. Paulo está nos dizendo que ele, mesmo sendo grande apóstolo, mesmo sendo alguém capaz de dizer frase tão heróica, tão bravia, tão corajosa como esta que nós acabamos de ler: ainda que o meu corpo, que a minha vida, que a minha alma seja derramada como libação em sacrifício em vosso favor, um homem que é tão grande não se julga maior do que o próprio Senhor e a sua vontade. Paulo ecoa as palavras de Tiago, irmão de Jesus. Tiago, no capítulo de número 4, versículo de número 13 a 15, diz: atendei agora, vós que negociardes e dizeis que teremos lucros. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã. Vós não sabeis o que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deverias dizer, ou dizeis: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos aquilo, ou como faremos isto. Se o Senhor quiser, se for da vontade do Senhor, se o Senhor assim permitir, se o Senhor assim desejar, se o Senhor assim quiser, e somente se o Senhor quiser, é que faremos assim ou assado. Paulo compreende que ser evangélico, que ser cristão, é alguém que é submisso à vontade do Senhor. E qual era a vontade do Senhor para Paulo em específico? A vontade do Senhor para a vida de Paulo era colocá-lo e mantê-lo em cárcere privado. Paulo estava preso. Os estudiosos divergem se ele está preso em Éfeso ou se ele está preso em Roma. A maioria atesta que ele está preso em Roma, ano 63 da nossa era. Se Paulo está preso, ele está preso debaixo das garras do Império Romano. Ele tem a sua vida privada do ir e vir. E ele simplesmente diz que ele espera na vontade do Senhor. Ele espera que a vontade do Senhor o livre da cadeia. Ele espera que a vontade do Senhor mude as suas circunstâncias. Isso não impede Paulo de fazer planos, mas impede Paulo de acreditar que os seus planos vão funcionar simplesmente porque foram feitos por ele. Eu e você fazemos planos, sem dúvida alguma. E alguns desses planos não servem. Eles não dão certo porque nós o fizemos. Eles dão certo porque assim foi a vontade. Nesse instante é a prisão. E a vontade do Senhor para boa, perfeita e agradável. Pois Paulo mesmo nos diz no capítulo 1 que as suas algemas cooperaram para o avanço do Evangelho. Então entenda, irmãos, independente da circunstância em que nós estamos vivendo,
E é óbvio que estamos vivendo numa circunstância atípica. Estamos vivendo debaixo de um isolamento social, de uma restrição do ir e vir, de uma pandemia que ninguém sabe ao certo como ela age e quanto tempo ela vai durar. Mas nós devemos esperar ainda a vontade do Senhor. E mesmo em meio à pandemia, devemos entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e o Senhor pode utilizar esse momento para a glória do seu nome, fazendo com que pessoas reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor, em uma situação tão escura como a nossa. Então Paulo demonstra que ser evangélico é estar submisso à vontade do Senhor, independente de como essa vontade se apresenta. Mas não significa que ser evangélico é ser um super-herói, é ser alguém que não se abala e não é afetado pelas circunstâncias. Continue lendo comigo o versículo de número 19. Espero, porém, no Senhor, mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Paulo está fazendo o seu plano, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Paulo não ignora a própria necessidade de encorajamento e de esperança. Ser evangélico é ser alguém submisso à vontade do Senhor, mas que precisa de tempos em tempos de esperança e de encorajamento. Paulo está dizendo: eu estou enviando Timóteo porque eu preciso de animação. A palavra animação não é a palavra entretenimento, como nós entendemos. Não é a palavra de festa, de júbilo. A palavra animação tem a ver com alma, com ânimo, com alguma coisa de dentro para fora, para que me mantenha vivo e ativo. Você pode pensar em animação como encorajamento. Paulo precisa ser encorajado. E ele decide enviar Timóteo, ou pelo menos nesse momento da carta, ele está anunciando aos filipenses que ele enviaria Timóteo. Nós veremos domingo que vem que ele envia primeiro Epafrodito e depois Timóteo será enviado. Mas Paulo está nos dizendo que o envio de Timóteo para a igreja de Filipos tem, em primeiro lugar, trazer notícias dos filipenses a Paulo, porque Paulo precisa de encorajamento e de animação. Paulo está preso. Paulo tem a sua liberdade cerceada. E ele diz que essa é a vontade do Senhor, e ele espera a vontade do Senhor, e ele não se queixa da vontade do Senhor. No entanto, ele não ignora que ele precisa ser encorajado em meio às suas dores. Ser evangélico não é ser um super-herói. Você precisa de esperança, você precisa de encorajamento, você precisa de boas notícias, você precisa de boas notícias de outros crentes, você precisa de boas notícias de outros lugares, você precisa ser animado, você precisa que alguma coisa lhe dê esperança, porque senão você vai sucumbir. O que faz os pagãos, os incrédulos, os ímpios não suportarem esse momento? Não há nada que os encoraje. E é por isso que eles se pegam a coisas sem valor. É por isso que eles simplesmente gastam seus dias e noites atrás de músicos, atrás de bebida, atrás de lives e mais lives e mais lives que não geram nada, para que o tempo passe sem que eles se atentem à própria desgraça. Perceba que a internet faz exatamente isso. Você passa 6, 7 horas na internet sem notar, sem se dar conta da sua própria miséria e da sua própria desgraça. No entanto, os crentes sabem que não podem ignorar a realidade. Sabem que a realidade é dura, pois no mundo teríamos aflições, pois o diabo é o príncipe desse século, pois o mundo conspira contra o evangelho. E por isso os crentes assumem
que precisam de ajuda, precisam de uma palavra de esperança. No caso de Paulo, precisa de boas notícias. É como se Paulo dissesse: eu não aguento mais tantas más notícias. E eu posso fazer um paralelo. Se nós ligarmos a televisão, nós só ouviremos más notícias. Morreram tantos, morreram tantos, morreram tantos e morreram tantos. Eu creio que para alguns de vocês, a notícia de que nós reabriríamos a igreja e que poderíamos estar aqui para cultuar o Senhor, trouxe esperança e encorajamento. Nós precisamos disso. Nós precisamos destas coisas. Ser evangélico não é negligenciar o fato de precisarmos de boas notícias para nos encorajarmos. E Paulo não poderia escolher melhor irmão do que Timóteo. Quem foi Timóteo? Timóteo teve sua avó e sua mãe crentes, Lóide e Eunice. Timóteo foi convocado na segunda viagem missionária de Paulo, talvez substituindo João Marcos. Timóteo foi treinado por Paulo. Timóteo esteve em Tessalônica, Timóteo esteve em Filipos, Timóteo esteve em Corinto. E onde está Timóteo nesse momento? Timóteo está voluntariamente preso junto com Paulo. Note bem isso. Ele diz: eu vou enviar Timóteo. Onde Timóteo está? Timóteo está desfrutando, e desculpem da palavra desfrutar, ela é irônica, desfrutando das mesmas cadeias de Paulo. Ele está preso. Paulo está preso porque lá em Jerusalém apelou para César. Vocês se lembram da história? Nós vimos isso em Atos dos Apóstolos. Paulo volta a Jerusalém, é preso dentro do templo, acusado de ultrapassar o espaço que dividia judeus e gentios. Paulo é acusado de pegar um gentio e levar para o lado dos judeus. Ele não tinha feito isso. A multidão o agarra, a multidão tenta despedaçá-lo. Ele é levado até a fortaleza de Antônia. Na fortaleza de Antônia é descoberto um plano para matar Paulo. Ele é deslocado até Cesareia, fica em Cesareia 3 anos, tem algumas audiências, e numa dessas audiências ele apela a César. Então ele é enviado para a capital do Império Romano. E Timóteo nessa história? Timóteo não está sendo acusado de nada, mas Timóteo voluntariamente decide participar das aflições de Paulo. Paulo não poderia escolher melhor companheiro, Paulo não poderia escolher melhor exemplar, Paulo não poderia escolher melhor amigo. E saiba, irmão, e isso o mundo já diz à torto e à direito: o verdadeiro amigo não é aquele que desfruta dos momentos bons, mas o verdadeiro amigo é aquele que abre mão do próprio prazer, da própria liberdade, do desfrutar para padecer junto contigo. Conhecemos a verdadeira amizade nos momentos do sofrimento. Paulo nos diz: espero que essa seja a vontade de Deus, estou fazendo um projeto aqui, vou enviar Timóteo com vistas à minha própria animação por meio das notícias de vocês. Se Paulo precisa de esperança e de encorajamento, Paulo admite que os filipenses precisam de exemplos. E essa é a terceira característica dos evangélicos. Nós somos submissos à vontade de Deus, necessitamos de esperança e de encorajamento, mas necessitamos de exemplos. Como que eu posso ser heróico? Como que eu posso ser bravio? Como que eu posso ser corajoso? Como que eu posso ser arrojado num momento como este de pandemia, num momento como este de incerteza, se eu não tenho exemplos a seguir? Por isso que eu disse no início do meu sermão, infelizmente características milenares do cristianismo se perderam.
E hoje o que nós vemos são pastores acovardados, são crentes com medo, até um tanto dissimulados, porque dizem que a morte é melhor, que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, mas basta uma suspeita de morte e eles se trancam em casa desesperados para não chegar perto dela. Se nós de fato acreditamos que Jesus Cristo cuida do seu povo, se nós de fato acreditamos que a morte é o nosso melhor lugar, se nós de fato acreditamos que a volta de Jesus é o melhor momento da nossa história, por que não demonstrar que pensamos assim por meio da prática de vida? Precisamos de exemplos. Paulo então vai dar o maior exemplo para os filipenses. Ele mostra que Timóteo é alguém compromissado com a igreja. Versículo de número 20. Vou enviar Timóteo. Por que Timóteo? Porque ninguém, Paulo dizendo, eu tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Paulo está dizendo assim, eu não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem de vocês como Timóteo se preocupa. Timóteo é alguém que está preocupado com a igreja, com os filipenses. Ele é alguém que está tão preocupado com os filipenses, a ponto de se colocar à disposição para uma viagem de 1.300 quilômetros para ir e 1.300 quilômetros para voltar. Uma coisa é eu pegar o meu carro hoje e sair daqui da cidade de Vinhedo e dirigir 1.300, 1.400 quilômetros, demorar aí 18 horas com as paradas, 16 horas com as paradas, alguns em menos horas, né? Quando vão para Minas fazem menos horas isso. Uma coisa é eu pegar o meu carro e me deslocar por estradas bem pavimentadas, com postos de combustível, com postos de polícia, com lugares para comer. Essa é uma situação. Mas há 2.000 anos atrás, sair numa viagem de 1.300 quilômetros, chegar até lá, receber notícias dos filipenses e voltar, dar notícias aos filipenses e retornar, é para alguém que de fato se preocupa com os outros acima da preocupação de si mesmo. Sabe quem hoje em dia é mais ou menos assim? O enfermeiro que sai da sua casa para atender alguém que ele não conhece e se coloca na linha de frente, à beira da morte, por dever sincero de cuidar de outra pessoa. Mas essa é uma característica cristã, não é uma característica da medicina. Essa é uma característica evangélica, alguém compromissado com a igreja de tal forma que abre mão voluntariamente de todos os seus interesses para cumprir a missão que Deus deu. Paulo envia o melhor exemplo disponível para ser seguido. Paulo já havia exortado a igreja de Filipenses que eles tinham que ter um só espírito, que eles tinham que ter uma só alma, que eles tinham que ter o mesmo sentimento. Paulo já tinha exortado essa igreja que essa igreja não poderia priorizar os próprios sentimentos, mas deveriam agir em favor do bem-estar do próximo. Paulo já tinha dito isso. Ele disse isso no versículo de número 27, no capítulo 1, ele disse isso no versículo 2 do capítulo 2, ele disse isso no versículo 5 do capítulo 2. Paulo está exortando essa igreja que essa igreja deve ser corajosa, que essa igreja deve abrir mão dos próprios interesses para os interesses da igreja, do evangelho de Cristo, que essa igreja tem que se sacrificar para o bem-estar dos outros irmãos. Paulo já estava dizendo isso, mas agora Paulo pega Timóteo e Timóteo é a encarnação desta realidade. É alguém que tem o mesmo sentimento de Paulo,
têm a mesma alma, o mesmo espírito, o mesmo coração, e cuida dos sentimentos, dos interesses, das vontades de outros irmãos. Eu preciso de exemplo, você também. Em meio às noites escuras da nossa alma, precisamos de exemplo. E se nós não temos exemplos bíblicos, Paulo é um exemplo, Timóteo é outro exemplo. E sem dúvida nenhuma, Cristo é o maior exemplo de todos. Pois mesmo julgou a ação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, e sendo reconhecido em figura humana, se entregou à morte obedientemente, morte de cruz. Alguém que tinha o mesmo sentimento do Pai, de tal forma que não os próprios interesses serem importantes, mas fez pelos interesses de outro. Se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar, nenhum de nós estaríamos salvos. Jesus encarna, vem em figura humana, não porque devia, não porque precisava, mas para cumprir a missão de resgatar o povo que havia se perdido, para salvar os pecadores, dos quais certamente nós somos os maiores. Exemplos, precisamos de exemplos. Exemplos que tenham compromisso com a igreja, compromisso com a missão da igreja. Mas olha o versículo de número 21. Exemplos que tenham compromisso com Cristo. Pois todos eles, Paulo diz, todos os outros buscam o que é seu próprio, ou em outras palavras, o seu próprio interesse, não o que é importante, o que é do interesse de Cristo Jesus. Talvez a resposta para todos estes que buscam o interesse do próprio coração tenha sido demonstrado para nós no versículo de número 15, no versículo de número 17 do capítulo 1. Paulo diz que uns pregam a Cristo por porfia, por inimizade, por vaidade, e esses estão agindo insinceramente. Quando Paulo estava preso, Paulo tinha bons amigos ao lado dele, mas nem todos eram tão bons assim. Havia pessoas que estavam pregando a Cristo e dizendo: Paulo é teimoso demais. Por que Paulo simplesmente não cedeu ao poder do Estado? Paulo podia ter esperado ser livre, mas ele, tão obstinado, tão antecipado, ele nervoso, disse: me leve a César. Pois bem, está preso, inútil para o evangelho. Haviam inimigos de Paulo. Sim. Paulo diz então: eu não posso mandar essas pessoas. Essas pessoas estão interessadas no seu próprio umbigo. Essas pessoas estão interessadas no seu próprio nome. Essas pessoas estão interessadas na sua própria fama. Essas pessoas não são como Timóteo, que abriu mão da própria vida para seguir um missionário. Essas pessoas não são como eu, Paulo diz, que abriu mão de um futuro brilhante no judaísmo para ser apedrejado de cidade em cidade. Essas pessoas não são como que, mesmo tendo seu trono de glória, resolveu deixá-lo para trás para vir como homem para salvar o homem. Eu e você precisamos de exemplo de gente que tem compromisso com a igreja, de gente que tem compromisso com Jesus, de gente que diz o seguinte: se a vontade e o interesse de Jesus é este, eu vou cumprir. E as pessoas poderão dizer: mas você vai perder com isso, você vai perder emprego, você vai perder família, você vai perder a sua liberdade. Mas importa agradar a Deus ou a homens? A quem importa obedecer? A quem importa ser fiel? Honrar a Deus é obedecer a sua palavra. A Bíblia nos diz que todo aquele que obedece à palavra de Deus, que guarda os mandamentos, esse é o que me ama. Precisamos de exemplos.
Precisamos de exemplos que amam a igreja, precisamos de exemplos que amam a Cristo e precisamos de exemplos que lutam pelo Evangelho. Versículo de número 22, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho serve ao Pai. Infelizmente, há um esvaziamento de sentido desse texto na nossa cultura. Nós não temos correlatos para esse texto, mas a cultura antiga tinha. Para você testar se uma moeda era de prata, você deveria jogá-la no mármore. O som que essa moeda fizesse determinaria se ela é valiosa ou não, se ela foi aprovada na prova. Um outro exemplo que se tinha era jogar essa moeda de prata ou de ouro no fogo. Se ela permanecesse, era de fato legítima. Mas se ela derretesse, ela nada mais era do que ouro de tolo. Paulo está dizendo, vocês conhecem Timóteo, porque Timóteo foi provado. Timóteo não é um pavão aventureiro, um evangélico que simplesmente se arvora, se coloca num lugar de destaque e mostra a sua belíssima cauda, recém-chegado à fé. Timóteo é alguém que padeceu em nome de Cristo. Lembram da história de João Marcos? Na primeira dificuldade, João Marcos disse, eu vou voltar. Timóteo havia experimentado todo tipo de sofrimento, e só se percebe se alguém tem compromisso com o Evangelho ou não, quando a pessoa tem o caráter provado, quando essa pessoa está diante da tentação e diz, não, eu não cederei à tentação, quando essa pessoa está diante do prejuízo e ela mesma assim diz, vou sofrer o prejuízo, mas não desonrarei ao nome do meu Senhor. Timóteo era alguém provado. E como foi a prova de Timóteo? Ele serviu ao Evangelho junto a Paulo, como um filho serve ao pai. E aqui é o segundo esvaziamento de sentido. Porque os filhos de hoje em dia não têm essa relação que no século filho e pai tinham. Como que era essa relação? Se o pai era agricultor, o filho também seria agricultor. O filho viveria ao encalço do pai e o pai ensinaria tudo aquilo que ele sabe da sua profissão. O filho viveria aos pés do pai e seguiria ao pai em toda a profissão do pai. Hoje em dia não dá mais isso. Alguns filhos detestam a profissão do pai. Algumas profissões os filhos não têm a menor condição de participar. Não conseguem chegar perto. Talvez na fase adulta eles comecem a se interessar pela profissão do pai, mas nesse período aqui eram de pequenos. Se o pai era marceneiro, o filho também o era, Jesus Cristo. Não se sabe se José era marceneiro ou se era pedreiro, há uma discussão enorme sobre isso. Mas o filho aprendia exatamente a função e a profissão do pai. Timóteo aprendeu a ser crente com Paulo. Timóteo aprendeu a lutar e a defender o Evangelho com Paulo. E aí não é teórico, né? Paulo diz o seguinte, eu sofri 3 vezes 40 açoites menos um. Timóteo diz, eu estava lá. Eu estava preso em cadeias, Timóteo diz, eu vi. Eu fui náufrago, Timóteo diz, eu também fui, eu estava do seu lado. Quando o mal me sobreveio, Timóteo diz, eu estava ao seu lado, porque até hoje estou preso junto contigo, mesmo não tendo que estar sob algemas, eu estou por amor de vós e por amor do Evangelho. Como nos falta um exemplo de alguém compromissado com o Evangelho desse jeito. Eu vi hoje na internet um missionário que trabalha no meio de povos não alcançados, de religião islâmica. E ele trabalha evangelizando isso. E o testemunho foi que todo homem pego pregando Cristo tem a sua mão cortada.
E no testemunho da internet, o missionário que encontra outro missionário relata que o missionário que deveria ter as mãos cortadas porque foi preso inúmeras vezes por pregar o evangelho, mostrava com orgulho as suas 2 mãos e dizia: Deus até hoje não deixou que cortassem as minhas mãos. Como eu preciso de alguém que seja assim. Como eu preciso de alguém que seja tão heróico, tão corajoso, para não se render à pregação do evangelho, mesmo que sua preciosa mão seja decepada e lançada numa vala qualquer. Precisamos de exemplos. Precisamos de exemplos que tenham compromisso com a igreja, com Cristo e com o evangelho. Precisamos de exemplos de homens e mulheres que não levam a própria vida, o próprio nome como sendo o seu maior tesouro, mas sim levam o nome de Cristo como sendo o seu maior tesouro. Versículo 23, Paulo diz: é este que eu vou enviar para vocês. Este com efeito é quem eu espero enviar. Imagine os filipenses recebendo, não Paulo, Paulo está preso, e no lugar de Paulo, o bravo, heróico Timóteo. Sim, eles sentiam saudade de Paulo. Paulo diz no capítulo 1, eu morro de saudade de vocês. Eles têm saudade uns dos outros. Paulo plantou essa igreja nasceu do trabalho evangelístico de Paulo, essa igreja nasceu das cadeias de Paulo. Não se esqueçam que lá em Atos capítulo de número 16, Paulo e Silas estão presos cantando e as cadeias se abrem. Um terremoto santo acontece e a igreja surge a partir desse momento. Paulo os amava. Paulo queria muito estar com eles. Nós veremos isso no texto a seguir. Paulo desejava profundamente, mas Timóteo não ficaria devendo em nada a Paulo. Timóteo era um exemplo tão grande como era o exemplo de Paulo. A grande pergunta é, em primeiro lugar, você tem exemplos assim? Tem pessoas que você pode olhar e falar, esse é alguém que ama a igreja, ama Cristo e ama o evangelho de um jeito que eu vou me esmerar. Você tem isso? A maioria de nós não. E é triste. Mas ao mesmo tempo que é triste, surge uma grande oportunidade. Se não há exemplos, por que não ser o exemplo? Se não há exemplos de alguém que ama a igreja a ponto de abrir mão da própria segurança, de alguém que ama a Cristo a ponto de abrir mão dos próprios interesses, de alguém que ama o evangelho a ponto de abrir mão da própria vida, se não existem exemplos assim, por que não ser você o exemplo? Essa talvez foi a questão que nos faz estar aqui abertos. Por que não obedecer a Deus e não aos homens? Por que não ser radicalmente cristão? Por que não correr o risco? Por que não enfrentar a morte se ela vier, cantar a ela? Porque esse é o nosso maior prêmio. Por que não? De maneira global, é uma coisa, mas traz isso para o individual. Por que não você ser um crente que servirá de modelo para outros crentes? Por que não? Se vivemos um evangelho em que palavras como heroísmo, coragem, bravura, caráter, obediência, retidão, santidade, fidelidade, piedade, se vivemos um evangelho em que essas palavras foram diluídas e elas não existem mais, quem se levantará para ser fiel ao Senhor até a morte? A igreja de Filipos tinha Paulo, Timóteo e Epafrodito. Epafrodito nós veremos na semana que vem. Que grande exemplo.
Mas Paulo termina do jeito que ele começou. Versículo de número 23, ele diz: este é com efeito a quem eu espero enviar. Tão logo eu tenha visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor, que eu também brevemente irei. Paulo está dizendo que ele tinha uma situação a ser resolvida. E qual era a situação de Paulo? Ou ele seria absolvido, ou ele seria condenado. Paulo diz: assim que eu resolver a minha situação, a minha prisão, assim que eu resolver essa situação, esse pequeno detalhe, assim que tudo isso se resolver, eu espero no Senhor, eu estou persuadido no Senhor. O que Paulo está dizendo? Eu estou exercitando minha confiança em Deus, eu estou depositando toda a minha esperança em Deus, eu estou repousando o meu coração em Deus, eu estou colocando em prática isso que eu prego, eu estou acreditando no Senhor. Eu não acredito em Nero, eu não estou esperando que Nero, o imperador louco que incendiou Roma e ficou dançando e cantando enquanto ela queimava, eu não estou esperando que Nero resolva a minha situação. Eu estou dizendo que assim que a minha situação se resolver, eu continuarei esperando no Senhor, porque só o Senhor poderá resolver a minha situação. E enquanto eu espero no Senhor, eu exercito fé de que eu também vou ver vocês. Que belíssimo testemunho de um crente de verdade. Confiança de Paulo não está no seu testemunho, na sua coragem intrínseca. Ainda que eu seja oferecido por libação em sacrifício de vós, me alegrarei. Ó, que homem grande, faz tudo pela força do seu braço. Ele diz: não, eu espero no Senhor. Eu espero no Senhor que meus planos deem certo, que eu lhe envie Timóteo. E eu espero no Senhor que eu seja solto. Tanto é que Paulo em momento nenhum pede aos filipenses: paguem um advogado para me soltar. Ele pede para os filipenses: continuem orando para que eu não perca a coragem de pregar o evangelho. Nós veremos isso nos capítulos à frente. Mantenham-se em oração para que eu não fraqueje. Qual é a conclusão que eu chego, irmãos? Como eu disse para vocês, os enfermeiros hoje mostram um testemunho cristão maior do que os cristãos. Devemos olhar para a coragem deles. Eu fiquei 5 dias no hospital junto com meu avô tem 91 anos, meu avô teve uma infecção urinária grave, e com 91 anos, internação, não dá para cuidar em casa. E por ter 91 anos, precisava de um acompanhante que não fosse do grupo de risco. Minha tia, minha mãe, todas elas já têm uma certa idade. Meus primos trabalham, todos eles ocupados no seu dia a dia. Eu fui. E o testemunho de coragem não foi o meu, o testemunho de coragem foi daquelas enfermeiras, daqueles enfermeiros. Daqueles enfermeiros cuja sexualidade é duvidosa, mas cuja coragem é gritante. Estavam ali trabalhando, firmes e fortes, diante da morte. E ao perguntar para cada um deles: e aí? Como é que estão as coisas? Ele falou: se a gente parar, se a gente desistir, toda a sociedade sucumbe. Se o cristianismo desistir de ser cristianismo, se a igreja desistir de ser igreja, toda a sociedade padece. Olhem para os enfermeiros. Olhem para Calvino. A peste negra dizimava a Europa. E Calvino então chama o seu conselho e diz: se o meu povo sofre, eu não posso ficar trancafiado dentro da minha casa, protegido, enquanto as minhas ovelhas morrem sem ter sequer uma oração.
Tragam à mente Lutero, que viajava a cavalo e chegava em vilarejos em que mais da metade da população estava morta. E mesmo assim apeava do seu cavalo para pregar o evangelho. Lembre-se de Dietrich Bonhoeffer. Talvez você não conheça esse nome. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor alemão, sem nenhum tipo de piada. Ele nasceu na Alemanha. E no período da Segunda Guerra Mundial, ele está nos Estados Unidos e ele simplesmente diz: se meus irmãos estão sofrendo debaixo da mão de Hitler, eu não posso estar protegido. Ele volta para a Alemanha e é preso pelo Terceiro Reich. 21 dias antes da rendição da Alemanha, Dietrich Bonhoeffer é enforcado. Morreu pregando o evangelho. E conta-nos a história que aqueles que enforcaram Dietrich Bonhoeffer o fizeram com lágrimas nos olhos, pois não queriam matar um homem tão honrado quanto este. Eu e você temos a obrigação de recuperar o sentido histórico do que é ser cristão, do que é ser evangélico. Que Deus nos ajude nessa tarefa de honrarmos a Cristo, na vida ou na morte. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, em nome de Jesus, certamente nos falta condições. Não somos os melhores homens, não temos a maior coragem, não somos os mais bem preparados, isso é fato. No entanto, Senhor, a pergunta é: se não nós, quem? Se não hoje, se não aqui, agora, quando? Se a nossa geração não for capaz de recuperar o sentido do que é ser evangélico, do que é mesmo em meio ao medo, às trevas, avançar porque é o certo a ser feito, se não nós recuperarmos o sentido heróico de se entregar em favor da igreja, em favor do evangelho, em favor de Cristo, se nós não fizermos isso, quem o fará? A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Nós temos visto a igreja se render a uma ciência nefasta, a uma política vergonhosa, a uma mídia ateísta, a uma cultura que não aponta para Cristo e que não honra o Evangelho, e nós nos tornamos um fenômeno disso tudo. Estamos mais interessados em fazer lives ao invés de ir para o olho do furacão. Nos tornamos uma vergonha histórica, mas pedimos ao Senhor que o Senhor recupere na nossa geração o sentido do que é ser evangélico. Recupere em nós a coragem dos nossos antepassados. Recupere em nós a obstinação em obedecer a Deus a despeito de tudo e todos. Põe o seu Espírito em nós, Senhor, mais uma vez, para que façamos, para que cumpramos a sua palavra no nosso tempo. Ajuda-nos a servir a nossa própria geração como Davi serviu a dele. Ajuda-nos a servir a nossa geração como Paulo serviu a dele, como Timóteo serviu a dele. Se não há exemplos a seguir, façai de nós um exemplo do seu Evangelho. Nós te suplicamos isso nessa noite, Senhor. Suplicamos isso em nome de Jesus.